E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em Eletrotécnica CA nós vamos resolver um circuito RL série. Bom, temos aqui um circuito RL série onde eu disponho, de uma fonte de alimentação alternada senoidal, um resistor R e o indutor, representado aqui pela letra L. Bom, a fonte, ela tem que ter a informação, do valor eficaz ou valor RMS, sua frequência e também a sua fase inicial. Bom, o primeiro passo para você resolver o circuito é calcular a reatância indutiva, ou seja, você não pode trabalhar diretamente, com a indutância, em Henry, e o circuito em ohms, a resistência em ohms. Então você precisa transformar, o indutor, a sua indutância, num valor de reatância. E a reatância indutiva é dado por XL, ou ômega L, que é igual a 2π FL, Π é o número tradicional, 3.14, F vai ser a frequência da fonte e L o valor da indutância em Henry. Uma vez que você tenha calculado, a sua reatância indutiva, você irá transformar esta reatância indutiva, através de coordenadas retangular e polar. Então você obterá aí a sua impedância. A impedância indutiva basta aplicar o número complexo mais J ao valor da reatância, e com isso você já obtém a sua impedância. Para transformar, a impedância indutiva, na coordenada retangular para a coordenada polar, basta, trocar o mais J por um ângulo de mais 90. Então, na coordenada retangular, o número complexo J aparece, com o sinal positivo, e na coordenada polar você irá aparecer com um ângulo de 90, com a questão aqui positiva. Então, no capacitor, quem já viu o circuito RC série, vê que um capacitor ele tem um ângulo de menos 90, e o indutor ele tem um ângulo de mais 90. Bom, uma vez que você tenha, calculado as suas impedâncias, reatâncias, individuais, agora você tem que juntar. Então, para obter a sua impedância total, a sua impedância do circuito série em coordenada retangular, basta somar, a parte resistiva mais a parte da reatância. Só que a soma não é direta. Existe ali um número complexo J. E um detalhe aqui, para quem não é da área de eletricidade, os números complexos, em circuitos elétricos, de modo geral, são representados pela letra J. E na matemática tradicional do ensino médio, e até do ensino superior, quando é somente matemática, utiliza-se a letra I para a representação da parte complexa, da parte imaginária. Bom, o motivo dessa troca, da letra I pela letra J é que em circuitos elétricos, a corrente elétrica já utiliza a letra I, por isso optou-se pela letra J. Bom, tendo a coordenada retangular, você pode transformar então a sua impedância em coordenada polar, aplicando técnicas, de circuitos trigonométricos, teorema de Pitágoras. E aí você vai obter então a sua impedância, com um ângulo positivo, um módulo Z, que é dado pelo teorema de Pitágoras, e um ângulo que é dado pela relação da tangente, das partes reais e das partes complexas, da parte resistiva e da parte da reatância. Bom, calculada a sua impedância, agora basta aplicar então a lei de Ohm. Então a corrente, vai ser dada pela tensão da fonte dividido pela impedância. E aí você obtém a sua corrente. Calculada a sua corrente, basta utilizar novamente a lei de Ohm, só que agora aplicado ao resistor e ao indutor. Com isso você irá obter a tensão no resistor e a tensão no indutor. Para isto, lei de Ohm, então VR vai ser igual a R vezes I e VL será igual a ZL vezes I. Vamos analisar um exemplo numérico, para comprovar, essa forma de solução de um circuito RL série. Temos aqui então um exemplo de um circuito RL série com uma fonte de 127 volts com valor eficaz, uma frequência de 60 Hz e uma fase inicial, um ângulo inicial de 0 graus. O valor aqui da resistência é de 100 ohms e uma indutância de 270 mH. O primeiro passo, a ser dado na solução desse circuito é transformar a indutância em reatância. Então você vai pegar o XL e aplicar a fórmula do 2πfL, substituindo aqui os valores, de 60, que é o valor da frequência, e 270 mili, que é o valor da indutância. Você irá obter aqui um valor de 101,79 ohms. Bom, este valor de impedância ZL
né, vai ser agora obtido usando a reatância, né, e aplicando-se o mais J, né, então a mais J 101,79, né, é o valor da impedância em coordenada retangular, né, é a parte complexa. Né. Agora, se você quiser em coordenada polar, né, você basta substituir o mais J por um ângulo de mais 90. Né? Então, quem já viu um circuito RC série sabe que o capacitor é menos 90, né? Menos J, menos 90. O indutor ele é mais J, mais 90. Bom, agora o que você pode fazer é calcular então a impedância total do circuito, onde você tem que juntar a resistência mais a reatância. Com isso, né, uma soma direta não pode ser feita, mas você tem aqui o número complexo, 100, que é a parte real, a parte resistiva, mais J 101,79. Bom, você pode manter isso em coordenadas retangulares, mas o ideal é você transformá-la em coordenada polar. Com isso, né, você aplicando regras, né, de Pitágoras e teorias no triângulo retângulo, né, você vai obter aqui um valor de 142,69 com um ângulo de mais 45,51. Você pode também obter essa conversão, né, diretamente nas calculadoras científicas ou calculadoras de engenharia. Mas calculada a sua impedância, então agora você pode aplicar a lei de Ohm no circuito. Então você vai pegar a tensão e dividir por este valor de impedância que você obteve. Com isso, né, fazendo aqui o cálculo, nós obtemos aqui 890 miliamperes com um ângulo de menos 45,51. Interessante observar que o ângulo da corrente tem um ângulo com o sinal oposto ao ângulo da impedância. Bom, isso ocorre por conta, né, da referência sempre da tensão, né, estar em 0 graus. E aqui você tem que fazer, né, a operação, né, de números complexos. Né, você tem que dividir módulo por módulo e subtrair, né, o ângulo de cima menos o ângulo de baixo. Por isso nós ficamos aqui com o ângulo negativo. Bom, agora nós podemos então calcular a tensão no resistor, aplicando diretamente a lei de Ohm. Então a tensão no resistor vai ser R vezes I. No caso, o valor do resistor é 100 vezes 890 mili, que é o valor da corrente, com um ângulo de menos 45. Então obtemos aqui 89 volts com um ângulo de menos 45,51. Bom, assim como o capacitor, né, é definido como um ângulo de menos 90, o indutor puro é definido como elemento com um ângulo de mais 90, o resistor é um elemento definido com um ângulo zero. Então, colocar ou não, né, aqui na frente dos 100 ohms, né, o ângulo zero, não implica em diferença na hora que você fizer um produto, fizer um cálculo. Tá? Então fica aqui só um parênteses, né, que o resistor é ângulo zero. Mas a tensão no resistor, né, ela terá a mesma angulação da corrente. Né? Isso é interessante porque no resistor a corrente e a tensão estão em fase. Né? Então obtemos aqui VR igual a 89 menos 45,51 graus. Bom, para o indutor também aplicamos, né, diretamente a lei de Ohm. Né? Então VL vai ser ZL vezes I. Aqui nós temos que levar em conta, né, o ângulo do indutor puro. Então dá 101,79, já calculado anteriormente, com o ângulo de mais 90 vezes 890 mili com o ângulo de menos 45. Procedendo aqui aos cálculos, né, nós obtemos aqui uma tensão no indutor de 90,59 volts com um ângulo positivo de 44,49. Então, para o indutor, né, tem que estar sempre utilizando aqui o ângulo positivo de 90 graus, né, na sua impedância indutiva. Tá? E no resistor, o ângulo é zero. E no capacitor, o ângulo é menos 90. Bom, então em resumo, para o circuito RL série, você tem que calcular a reatância indutiva. Da reatância você calcula a impedância indutiva. Junta essa impedância indutiva com o resistor e você então obtém a sua impedância série total, a impedância do seu circuito série. Com isso você pode calcular a sua corrente total e aplicar a lei de Ohm. Né? Uma vez que você tenha calculado as correntes, né, a corrente, né, perdão, você irá então calcular a tensão, né, no resistor e no indutor. Bom, galera, sobre o circuito RL série, né, era isso que eu queria mostrar para vocês, né, de como calcular as tensões, né, e a corrente nesse circuito. Espero que todos estejam bem e até um próximo vídeo, pessoal.